Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Datomic, o banco de dados que foi desenvolvido pela Cognitech, que é a empresa lá do Rich Hickey, o mesmo criador do Clojure. E aí, galera, beleza? O Datomic é um banco de dados bem diferenciado, né? O modelo dele subjacente não é relacional, não é orientado a documentos. Ele é utilizando um modelo que se chama EAV, Entity Attribute Value. Basicamente, tudo que você coloca dentro de um banco de dados Datomic é um datum, que é como se fosse um fato mesmo sobre algo que ocorreu, e as queries são realizadas utilizando uma outra linguagem, no SQL. É uma linguagem chamada Datalog, que é lógica. Então, eu dei uma olhada no Datomic. Claro que a aplicação na qual eu utilizei o Datomic, que é o encurtador de URL, que eu venho mostrando aqui para vocês no Clojure nos últimos vídeos, não é uma aplicação que precisaria de um banco de dados como o Datomic, porque ali seria mesmo um key value pair que a gente precisa, né, do hash e a URL longa. O Redis é muito mais adequado para esse caso de uso. Mas só para aprender um pouquinho sobre como utilizar o Datomic, por ser de fato um banco que é utilizado muito frequentemente com o Clojure, eu quis aprender, saber um pouquinho sobre o Datomic e utilizá-lo naquela aplicação lá. Então me parece que o Datomic tem muito a ver com event sourcing, não só com isso, né? Mas com um banco de dados Datomic você consegue implementar uma aplicação que se utiliza de event sourcing. Eu já falei sobre event sourcing em um outro vídeo em que eu falo sobre arquitetura dirigida a evento. Se você não viu, dá uma olhada aqui. Basicamente, o event sourcing funciona da seguinte forma: você não tem um estado do sistema num local, em um determinado momento, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa conta de um banco. Em vez de você ter num banco de dados lá o saldo de uma determinada conta já calculado, na verdade, no event sourcing, a gente vai ter o quê? A gente vai guardar os eventos que ocorrem com relação, por exemplo, a uma conta. Então, foi feito um débito, foi feito um crédito, foi feito um débito, outro crédito. E aí, como que eu sei o estado, então, da aplicação? No caso aqui, como que eu sei, por exemplo, o saldo de uma conta? Eu tenho que fazer o replay de todos esses eventos desde o começo dos tempos, por assim dizer, quando o sistema começou a rodar, até agora. Então, se eu fizer o replay de todos os eventos, eu consigo saber qual que é o saldo atual de uma conta. Então, eu não tenho num lugar guardado qual é o saldo. Na verdade, eu tenho todos os eventos de modificação dessa conta. E o estado, então, é obtido a partir desse cálculo, a partir da realização, né, dos eventos. E aí eu consigo saber qual que é o estado atual do sistema. Então, o caso de uso de event sourcing é esse mesmo que eu falei, por exemplo, num banco, né, onde é muito mais seguro você guardar as transações em vez de você guardar o estado atual, o que pode trazer inconsistências. Então, me parece que essa foi a motivação do Nubank ao adotar o Datomic. E pelo que eu li, na verdade, eles adotaram o Datomic, né? O Datomic foi a decisão inicial e depois, com base no Datomic, eles escolheram utilizar o Clojure. E o Event Sourcing está relacionado também com imutabilidade. Então, no Datomic, você tem imutabilidade, porque nada é, por exemplo, removido, né? Na verdade, você vai ter o evento de remoção de algum dado. Tem até um outro nome, né? Não é remover, é retract. Então tem essa ideia, né, do Dayton, que é um fato, e o Dayton segue esse modelo EAV, né, que é o Entity Attribute Value. Então você sempre vai ter uma entidade, um atributo e um valor. E aí sempre vai estar atrelado o tempo, né, a transação na qual esse fato foi adicionado ao banco. Então, com essa ideia de event sourcing, dá para entender por que que o caso do Nubank, né, que é uma aplicação financeira, na qual a gente vai ter contas com crédito e débito, etc. E é muito mais seguro você manter as transições do que você ter um estado atual, você ter o saldo, né, guardado de uma determinada conta, por exemplo. Então dá para entender a vantagem de usar o Datomic nesse caso. A linguagem de query do Datomic é o Datalog, que é bem diferente do SQL. Então existem aspectos vantajosos e desvantajosos de você utilizar o Datalog sobre o SQL. Uma vantagem do EAV sobre o modelo relacional é similar à vantagem dos bancos NoSQL. Porque, por exemplo, se você tem um atributo novo que aparece, você não precisa ficar mudando o esquema, basta você ir lá e adicionar um Dayton novo.
Então vamos imaginar um usuário, né? Todos os usuários que foram adicionados no sistema, a gente tinha lá o first name e o last name. Para um dado datum, né? Vai ter lá, por exemplo, a entidade é o usuário, o atributo é o first name e o valor é o primeiro nome do usuário. Depois você vai ter um outro que é user last name e o sobrenome do usuário. Então, para os usuários que foram adicionados até agora, digamos que a gente não tinha o CPF dele e agora eu quero adicionar CPF. Então, basta eu ir lá para os usuários novos e colocar o CPF. Claro, a gente vai ter que tomar cuidado, como lá nos bancos orientados a documento, pode ser que algum campo não esteja presente num determinado dado, mas é muito mais fácil lidar com mudança de esquema comparado com o SQL. Ou só uma geral mesmo, né, nos aspectos mais essenciais do Datomic, eu ainda não aprofundei nisso, tá, pessoal? Eu só dei uma olhada por cima mesmo e consegui fazer um banco rodar usando o Datomic Cloud. Então, existe esse serviço aqui na AWS que se chama Datomic Cloud. Então, basta você fazer o subscribe aqui. Para configurar, eu utilizei esses dois tutoriais, então o Getting Started e o Setup. O Setup você faz primeiro para realmente configurar lá na AWS, para usar o serviço do Datomic, e depois o Getting Started é para você de fato conseguir conectar com o seu banco que está lá na AWS. Agora eu vou mostrar para você um exemplinho super simples de Datomic que eu consegui fazer lá na aplicação de encurtador de URL. Dá uma olhada. Esse aqui é o exemplo que eu já mostrei para vocês, né, do encurtador de URL. A gente tem lá o core, a gente tem depois as rotas que estão aqui e a gente tem os controllers, né? E o controller usa, né, o caso de uso hash URL and save configurado, né, com o banco que a gente configurar lá no config.closure. E a gente estava usando esse adaptador aqui do Redis. E aí o que eu fiz, né? Eu fiz um adaptador do Datomic, né? Então, aqui, basicamente, você tem que colocar as configurações de onde está o seu banco lá na AWS, tem que colocar a região, o nome, né, do seu sistema lá na AWS. E aqui é o endpoint, que eu coloquei aqui numa variável de ambiente. E depois, isso é uma coisa que também você precisa configurar, é o seu profile, né? As credenciais têm que estar configuradas no servidor onde você vai rodar essa aplicação. Eu estou rodando localmente, então o meu profile da AWS ele está configurado localmente, tá? Depois, então, para conectar no banco, você tem que definir aqui um cliente, depois uma conexão. Nessa conexão você fala qual que é o banco que você vai conectar. Então, esse banco eu já tinha criado anteriormente, que eu comentei aqui embaixo. Então, esse aqui é o banco URLs, né, que eu criei. E aqui é o esquema do banco, tá? Então, aqui é como se fosse a nossa tabela, por assim dizer, que a gente está criando. É o nosso esquema. Então, o esquema aqui eu chamei de URL, né? A gente tem dois atributos aqui, né, que é o hash, que identifica a URL longa, e depois a gente tem a URL longa em si, né? Aqui você tem vários atributos para cada atributo do banco. Então, aqui, por exemplo, aqui seria a identidade, o nome dela, né, é hash. O tipo do valor, aqui é string. E aqui é a cardinalidade, né? No caso aqui, a gente só vai ter um valor, né? Que a cardinalidade, por exemplo, isso aqui pode ser como se fosse um vetor. Você tem vários valores. E o long é a mesma coisa, é uma string e também a cardinalidade 1. Aí você precisa fazer a transação, né? Você precisa transacionar esse esquema lá no banco. Então, eu vou usar a mesma conexão para fazer isso. Isso você faz uma vez só. Depois aqui, só de exemplo, né? Eu criei um primeiro registro lá no banco com uma hash determinada aqui e uma URL longa. E ele faz a transação, então, com esse transact aqui, usando aquela conexão que a gente definiu anteriormente, ele vai adicionar, então, esse registro ao nosso banco Datomic URLs. E aí, como o nosso adaptador, não sei se vocês lembram, a gente tinha duas operações, né, que foram definidas lá no caso de uso, né? Então, a gente tem que ter uma função que vai salvar no repositório. Então, eu vou passar essa função aqui como parâmetro e uma função que vai pegar do repositório. Então, eu tive que implementar essas duas funções para o Datomic. Então, o Save to Datomic, chamei Save to Datomic, né, a operação para salvar no banco, eu recebo uma chave e um valor, né, a chave é o hash, o valor é o URL longa, e aqui eu fiz a mesma coisa lá para adicionar então um registro no meu banco.
tá? Estou usando a mesma conexão que eu defini aqui em cima. Com isso, então, dado um hash e um valor de URL longa, ele vai adicionar no nosso banco Datomic. E depois o get usa uma query, né? A query, ela é em Datalog, então ela é meio diferente, né? Você tem esse find in where. Aqui a gente tem que passar o banco, que é o DB, que vem daquela conexão, certo? A gente tem que definir o nosso banco. O DB, se eu não me engano, ele vai ser substituído aqui, nesse $. E o hash, a gente vai passar a chave como parâmetro, né? Então, ele vai substituir esse hash aqui e vai me retornar o long que corresponde a esse hash, que é exatamente o que a gente quer no nosso caso de uso, né? O caso de uso vai receber aqui uma hash key e vai retornar a URL longa correspondente àquela hash key. É a mesma coisa para salvar, né? Quando a gente vai salvar, a gente vai receber a URL longa, a gente vai gerar um hash para ela, usando aquela função pura que está aqui no domínio. Na verdade, eu não sei se ela é tão pura, porque ela usa números aleatórios aqui, números randômicos. Eu acho que isso aqui fura um pouco a pureza, por assim dizer. Mas, de qualquer maneira, essa função em si, ela é pura, porque ela transforma só um número decimal num número na base 62, que é o nosso hash. E aí, com isso, a gente consegue usar, então, o Datomic no lugar do Redis para salvar e recuperar as nossas URL longas. Agora, eu vou rodar a aplicação. Eu estou com um REPL rodando aqui do Leiningen. Eu vou rodar a aplicação. Aí, se eu entrar aqui no Chrome e colocar localhost 2.3000 barra, eu tenho o shorten, né, que é para encurtar o URL. Então, para isso eu tenho que chamar, na verdade, tenho que usar vou usar o Thunder Client para fazer essa chamada. Então, já tenho ele aqui rodando no VS Code. Então, basta eu pegar aqui essa request e passar uma URL longa, né, no body, ele vai retornar um hash. Já tinha feito um exemplo aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Pegar essa URL de busca aqui no Google, colocar aqui no meu post. Então, se eu fizer o post no /shorten, ele vai retornar um hash. Então, esse hash aqui, pessoal, foi salvo lá no Datomic, mapeado para essa URL longa. Então, se eu pegar esse hash aqui e fizer o get agora, então basta eu ir lá no Chrome, colocar localhost 3000/go/a, o hash, ele vai recuperar a URL longa, tá vendo? Ele recuperou a URL longa e deu o redirect. Tá aí um exemplinho super simples em Datomic. Na verdade, isso começou com um tweet, né? Eu tinha pensado em mexer com Datomic em algum momento, ver como é que funciona, mas alguém tweetou assim, olha, achei que você iria usar o Datomic em vez do Redis. Aí eu falei assim, challenge accepted. E fui lá e consegui mexer no Datomic. Claro que quando a gente faz o vídeo, a gente não mostra, né, todas as dificuldades que a gente tem para conseguir fazer alguma coisa rodar. Eu tive alguns perrengues aqui para conseguir rodar o Datomic. Em particular, na minha aplicação, que eu estou usando o Ring e o Datomic, esses dois pacotes eles conflitaram porque internamente ambos usam o Jetty como servidor. E um usava numa versão, outro usava em outra e causava conflito. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um downgrade do Datomic, usar uma versão anterior, e aí, nesse caso, consegui fazer funcionar. Então, tá aí, espero que você tenha curtido um exemplo utilizando o banco de dados Datomic. Claro que eu não falei de muitas características aqui do Datomic, era só um exemplo simples mesmo, só um getting started mesmo. Quem sabe mais para frente a gente faz mais conteúdo utilizando o Datomic. Espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo.